CBN Motivação, com Gonçalo Júnior. Gonçalo Pontes Júnior está conosco, como em toda quinta-feira, para o nosso CBN Motivação. Como eu disse, hoje vamos falar de motivação diante do excesso de trabalho. São sempre pedidos que chegam pelo e-mail, pelo WhatsApp do Gonçalo. Ele primeiro diz qual é o e-mail. Gonçalo, boa tarde, o e-mail que pode entrar em contato com você, para que a gente tenha esses assuntos que são sempre muito pertinentes. Boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, André. Boa tarde, Juninho. Boa tarde, ouvintes. É verdade, Bruno. Tenho recebido vários e-mails e eu tenho tentado responder a grande maioria. Claro que só dá para responder por e-mail. Para que programa eu tenho trazido para aqui para a coluna. E aí você seleciona para trazer para a coluna. Aquele mais ousado, aquele mais instigante. E o Sérgio Mateus, lá do bairro... Diga o e-mail primeiro, aí o pessoal já vai guardando na cabeça. O e-mail é o contato@gpontes.com. contato@gpontes.com. E quem quiser me seguir no Instagram, gpontesoficial. Esse e-mail chegou de quem? Esse e-mail chegou do Sérgio Mateus, do bairro dos Estados. Super interessante, olha só. Ele me mandou esse e-mail dizendo que durante o trabalho, quando ele está trabalhando, ele é muito demandado, é muito procurado, é muito mandado, ele se sente sacrificado, o chefe dele pede muito, o supervisor pede, todos pedem, e por aí vai. E aí ele pergunta: professor Gonçalo, o que faço para não me desmotivar? Pois estou perdendo a minha motivação no trabalho, porque penso que todos tiram proveito do que faço, todos me pedem muito. Minha resposta a você, meu caro Sérgio: agradeça a Deus por você estar sendo exageradamente pressionado no trabalho e demandado. Sabe o que eu quero dizer, Sérgio? Sabe quem é que sofre pressão durante o trabalho? Quem é importante para a empresa, quem é importante para o trabalho. Sérgio, nós viramos o século e a partir de então passamos a precisar mais de nós do que de favores. Então, a pressão faz parte do jogo profissional. Quanto mais demandado, quanto mais pressionado você for no trabalho, é sinal que você tem importância no processo. A grande preocupação sua é quando as pessoas começarem a não lhe procurar. Isso é sinal que eles estão procurando alguém para vir para o seu lugar. Você sabe, meu caro Sérgio, que existem 3 situações durante o nosso trabalho. Existem aqueles colegas que sempre estão abaixo da meta, existem aqueles colegas que estão na meta, e existem aqueles colegas que estão acima da meta. E veja que coisa interessante. Se por um acaso a empresa for precisar reestudar o custo dela e chegar à conclusão que ela vai ter que demitir alguém, ora, existem pessoas que não atingem a meta, pessoas que estão na meta e pessoas que estão acima da meta. A primeira leva de profissionais que vão ser demitidos são aqueles que estão abaixo da meta. Nada mais lógico do que isso. Mas vamos então, a empresa não conseguiu sair daquela situação difícil que ela estava passando, e aí ela vai precisar novamente demitir mais alguns funcionários. Sobraram apenas 2 camadas de funcionários, aqueles que atingem a meta e aqueles que passam da meta. Qual é a pergunta que eu lhe faço? É simples. Você é dono da empresa, meu caro Sérgio, você demitiria quem? Quem atinge a meta ou quem está acima da meta? Obviamente quem atinge apenas, não suplante. Qual é a conclusão que a gente chega? Estar acima da meta significa segurança no trabalho. Não temos dúvidas que para superar as metas de hoje em dia, você tem que trabalhar muito mais de quem apenas atinge a meta. O que é que eu quero dizer para você? Cada vez que nós conseguimos ser chamados, ser providenciados, ser demandados, significa que somos importantes ao trabalho. Então, daqui por diante, todas as vezes que alguém, ou seu chefe, ou seu supervisor, pedir para você fazer as coisas, te mandar fazer alguma coisa, motive-se por isso, porque isso significa que na vida da empresa, na vida de seu chefe, na vida de seu supervisor, na vida de seus colegas, você tem muita importância. Por isso, você é tão demandado. Gonçalo, já recebi algumas perguntas aqui e separei algumas aqui, mas a maioria delas se restringe a um campo. Todo mundo que está ali ouvindo, lhe conhece nas suas palestras, eu, por exemplo, que já assisti algumas delas, parece que o seu trabalho é voltado única e exclusivamente para o setor de vendas. E não é verdade. Não é verdade. Mas muito para o setor de vendas. Né? Porque essa motivação, eu queria que você analisasse, com relação a vendas, ela tem que ser uma motivação, vamos dizer, até triplicada, quando tem metas para cumprir. É diferente de um cargo que você ocupe num escritório que é mais interno, que você não tem que contactar com clientes, não tem que falar com ninguém, tem mais burocracia e menos
a parte pessoal, interpessoal. É verdade, as suas palestras têm muito mais da parte de vendas? De vendas e atendimento. Em verdade, as minhas palestras, elas buscam muito a mudança, o instigamento de comportamento daqueles que trabalham, né? Só te interrompendo para concluir, esse Sérgio me parece ser de vendas. Esse Sérgio tem um jeitão de quem trabalha com venda, ele é um vendedor. É um vendedor. Pela palavra dele, me parece que é. Empresa, é um vendedor, metas sim. E tudo, né? É um vendedor. Mas eu quero dizer a você, meu caro Bruno, as metas, elas estão saindo do campo externo da empresa e elas começam a adentrar nas empresas. O que eu quero colocar? Nós vamos virar agora um tempo em que duas coisas vão ser extremamente peculiares. No próximo programa, vamos ver se a gente fala sobre isso. Duas coisas vão ser extremamente peculiares. A primeira é lidarmos com a geração pós-80. De que forma atender essas pessoas, de que forma trabalhar com elas, de que forma ter resultados delas. Você diz uma geração que ainda não atingiu os 40 anos de idade. Não, pós-80, os 80 anos. A geração vai ser... não, a geração pós-80 de idade. Que vai ter crescido bastante. Essa geração, alguns estão dando aí o nome, veio a geração X, a geração XY, essa meninada, e agora existe uma geração 80, aquela geração dos 80 anos, que a gente vai ter que lidar com isso e vai ser uma jogada muito interessante no mercado. Vamos trazer esse assunto para cá. A segunda condição é o seguinte, meta, todos nós sabemos que significa um momento em que a empresa analisa o custo do profissional dentro dela. Ou seja, ela é uma medida explicativa temporal de ações. Ou seja, a empresa avalia o meu trabalho para ver se o que eu estou fazendo compensa o que ela está me pagando. Então, as metas, elas começam gradativamente a fazer parte do cotidiano da empresa, inclusive quem mexe com burocracia. Você veja hoje até mesmo essa questão da produtividade, né? Os juízes no Brasil têm produtividade. O CNJ hoje impõe uma produtividade. Ora, a gente está falando de um campo de judiciário. Se você prestar atenção, hoje você tem um programa e que você tem que mexer. A sua meta está posta na sua mesa. A Andréa tem a meta dela, o Juninho tem a meta dele. Cada um de nós temos a meta. A diferença da meta de quem trabalha com burocracia com a meta de quem está lá fora, e isso vai mudar também, é porque quem atinge a meta lá fora é premiado. Existem prêmios, principalmente no campo de vendas. A tendência natural é essa, a meta começar a incorporar o dia a dia das empresas. Nada mais justo que isso, né? Você já pensou, porque a meta motiva. A meta é um sensor motivacional, é uma medida motivacional. Pô, vamos colocar aqui a nossa secretária do lar. Né? Vamos colocar a seguinte situação. Querida, é o seguinte, olha, a sua meta hoje é fazer a faxina na casa. Sim. Mas se por um acaso você conseguir fazer a faxina e conseguir lavar a roupa, você vai ganhar X% a mais. Ela vai buscar ultrapassar essa meta porque ela está sentindo-se motivada para tal. Então, a meta, ela começa a adentrar, como eu disse, vagarosamente, todavia, é um ponto fatal. Ela vai fazer parte das corporações. Agora, no detalhe da meta, você tem que tomar conhecimento também daqueles que quando atingem de uma maneira acima do esperado. Aquele super vendedor, ele também não pode cair naquele patamar de que acha que dali para frente não há mais nada e que ele já atingiu. Eu cheguei a conviver com alguns desses que tornam-se super cumpridores de meta e a partir daí se acomodam um pouquinho. Isso acaba me parecendo pior do que se você não atingir. Mas tem pergunta aqui. O Marcos Vinícius, do bairro dos Ipês, ele pergunta a você. O reconhecimento é a maior forma de motivação entre os colaboradores da empresa? Isso é um assunto bem temático, Marcos, bem temático para a liderança, né? Sem dúvida nenhuma. Reconhecer o trabalho, existem 3 tipos de formas de se reconhecer. Existe aquele feedback positivo em que você chama o colaborador e diz, olha, você fez um grande trabalho. Existe aquele conhecido, que é o negativo, né? Aquele você fez um péssimo trabalho, e existe aquele da bonificação. É aquele em que você chega, olha, você fez um grande trabalho e por essa razão você vai ter isso a mais. É esse a mais. Nós vivemos um mundo corporativo, depois dessa virada de século, em que cada vez mais as empresas precisam entender que para elas ganharem mais, elas vão ter que também dividir mais. Então, essa é a grande suposição de mercado. A meta, ela uma vez premiada, ela serve para que a pessoa vai buscar. Um exemplo cotidiano que eu acabei de dizer para você é o da secretária doméstica. Né? Você vai fazer a faxina, mas se você também der tempo para fazer, ela vai correr, né, para fazer muito mais. E a meta ela pode ser extremamente mensurada, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. E às vezes também, se não houver aquele reconhecimento financeiro, um reconhecimento pessoal também vale muito, né, Gonçalo? A batidinha nas costas. A batidinha nas costas. Desde que ela seja sincera, ela é fundamental. Olha, né? O pior feedback que existe, e eu não citei porque eu não gosto de citar coisas que não levam a pena, o pior feedback que existe é o feedback
extintivo, que poucos cursos de MBA falam sobre isso, né? Na pós-graduação que eu leciono, eu falo sobre muito isso. O feedback extintivo, meu caro Bruno, é aquele feedback em que o líder não dá respostas. Então, o colaborador entra naquela zona de conforto. Tanto faz eu fazer como não fazer, ele não está me vendo. Esse seu amigo que você trabalhou outrora, que era um super vendedor, essa coisa, ele vai se tornar, ele pode entrar numa zona de conforto, que é paradoxal isso, ele entra numa zona de conforto mesmo dentro de metas super ultrapassadas. O que é a zona de conforto? É tornar-se repetitivo. Ele perde a motivação do ir buscar. Quem é que vai mudar? Quem é que pode mudar isso na vida desse grande vendedor? O seu líder, o seu supervisor, o seu gerente, o seu diretor. Ou seja, a motivação é algo que precisa da meta para saber até onde eu posso chegar. Se o líder entende que ele está alcançando aquela meta com facilidade, ele precisa não estressar, mas ele precisa em uma conversa conseguir mostrar àquele vendedor que ele pode ir muito mais ali, ele pode ser muito mais premiado. E por essa razão existe o escalonamento progressivo dos reconhecimentos financeiros. Tá certo, então. Você acaba de confirmar que o velho tapinha nas costas ainda tem bastante efetividade na vida do trabalhador, do colaborador. Gonçalo, repita o e-mail, por favor, para mais perguntas chegarem para você durante as nossas colunas Motivação. contato@gpontes.com. Até quinta-feira que vem. Um abraço. Até quinta-feira, um abraço a todos vocês.